Hoje, um homem recebe uma ordem estranha. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas em Lucas, vamos ver que ter fé não é apenas caminhar no deserto. É também ter coragem de dormir no meio de um furacão, sabendo que quem comanda o vento está no barco com você. Dia 6. A jornada da fé começa agora. Gênesis, capítulo 12. O chamado e a missão de Abraão. Então, o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é à tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Abrão migra para o Egito. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma-a e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 25. As muitas discípulas de Jesus. Havendo passado esses acontecimentos,
Caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. A parábola do semeador. E ocorreu que uma grande multidão se reunia, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem. Contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. A parábola da luz manifesta. Não há ninguém que, depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vede, pois, como ouvis. Porque ao que tiver, mais se lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir lhe será tirado. Os fiéis formam a família de Jesus. Então, a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A tempestade é neutralizada por Jesus. E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos,
de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Salmos, capítulo 6. Súplicas durante a provação. Um salmo de Davi. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos, e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu à minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Cobertos de vergonha se retirarão depressa. Encerramos a leitura de hoje. Vimos Abraão saindo de casa apenas com uma promessa, e os discípulos desesperados no barco achando que iriam morrer, até que Jesus perguntou: Onde está a vossa fé? Eu quero deixar uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Na parábola do semeador, Jesus falou de sementes que caem nos espinhos e morrem. Sinceramente, qual é o maior espinho que tenta sufocar sua fé hoje? O medo do futuro ou a ansiedade pelo dinheiro? Deixe sua resposta aqui embaixo. Amanhã, dia 7, a separação de Ló e a cura do endemoniado gadareno. Te espero aqui.